Fala pessoal, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui, mais uma aula do nosso projeto de aulas semanais Cursol Energia Solar. Nessa semana, na aula de hoje, eu vou falar sobre um tema que frequentemente me questionam, seja durante minhas aulas presenciais, seja durante nos comentários dos nossos cursos de energia solar, seja durante as nossas aulas semanais que eu coloco aqui e o pessoal escreve nos comentários ou me manda e-mail, né? O tema da aula de hoje vai ser mismatching. Não sei se você já ouviu falar a respeito desse conceito, né? Então a gente vai falar sobre mismatching. Primeiro eu vou comentar um pouquinho, né? Explicar o que significa isso daqui, explicar por que ela é originada. Isso é um tipo de perda, isso é um fenômeno, é um efeito que acontece em sistemas fotovoltaicos e que ocasiona, né? O principal problema, na verdade, a gente não quer que isso aconteça, e o principal problema é que ele diminui a eficiência do sistema, ou seja, você produz menos energia elétrica, né, num determinado sistema. Então, primeiro, qual o significado disso aqui? Mismatching significa incompatibilidade, significa, de alguma forma, não está havendo um casamento, né? Não está havendo uma compatibilidade, uma igualdade entre os elementos que estão funcionando aí. Você pode, né, para associar esse conceito, pensar no Tinder, né? Pode pensar no Tinder. Quando a gente, qual é a ideia do Tinder? O Tinder é um aplicativo de relacionamento, né, onde as pessoas encontram pessoas que são compatíveis com elas. Ou seja, você está procurando uma namorada ou um namorado e vê a descrição da pessoa ali e diz se gostou ou não. Se a outra pessoa também gostou, né, lá no Tinder vai dizer que deu um match, ou seja, deu uma compatibilidade. E o oposto disso aí é o mismatching, é quando tem uma incompatibilidade, ou seja, não deu match, deu um mismatch. Então, entendido essa ideia por trás do termo, né? Termos em inglês e em estrangeiro, geralmente a gente procura fazer uma explicação, uma tradução para tentar entender qual é a ideia por trás disso aí. Então, entendido isso aqui, o que isso ocasiona, né? Como eu falei, ele ocasiona uma perda de produção, né? Uma redução na produção do sistema fotovoltaico. Então, o sistema fotovoltaico, como a gente, né, costuma falar aqui, ele é composto de vários módulos, Então, vamos lá, desde o iniciozinho, né? O sistema fotovoltaico é composto por células. Células são essas áreas aqui que são fotossensíveis, ou seja, são sensíveis à luz. Uma vez que chega a luz aqui, ela produz eletricidade e ela está toda interligada, né, através dos circuitos aqui metálicos, chamados dedos metálicos, que são nada mais nada menos do que fios, né, são condutores. Então, elas estão interligadas, essas células estão interligadas. Essas células interligadas, elas formam um arranjo, né, que pode estar interligado em série ou em paralelo. Num conjunto maior, todas essas células aqui formam um módulo, né? Eu estou aqui com um módulo didático pequenininho, mas esse módulo normalmente são aquelas placas que vocês veem em cima do telhado, né? Tá? Cerca de 2 metros quadrados de área. Então esse aqui é um protótipozinho em pequena escala. Um módulo sozinho também ele produz pouca energia. Então, muitas vezes você, para uma residência, você vai precisar de uns 6, 8, 10, 12 módulos daqueles interligados. Essa interligação, ela tem duas possibilidades. Ele pode estar interligado em série ou em paralelo, certo? Então, esse é o primeiro conceito aqui. Então, a gente tem... vamos desenhar aqui. Ao invés de eu desenhar as minhas células, né? As minhas células unitárias, essas células elas estão todas interligadas, né, formando o que a gente chama de uma string, um conjunto de células. Isso aqui tudo está dentro de um módulo, ok? Então, vamos pensar nessas células aqui como um módulo, que é também conhecido como placa, né? Ou um conjunto de placas, um conjunto de módulos, vai formar um painel. Essas placas aqui, esse módulo, ele tem 2 terminais.
dois fios, um positivo e um negativo. E ele permite que eu faça associação, né? Igual a gente aprende lá na teoria de circuitos, eu faço uma associação série ou paralelo. Então eu vou ligar aqui o positivo, vou botar aqui na mesma ordem, né? Positivo, negativo. Então eu vou ligar aqui o positivo aqui no negativo desse aqui. Esse positivo aqui continua para o módulo da frente e assim sucessivamente. Então a gente vai fazendo um arranjo, tá, de interligação aqui. E esse arranjo, essa interligação, ela vai poder estar em série ou em paralelo. Beleza. Entendido isso, vamos voltar aqui para desenhar um pouquinho menor para a gente poder prosseguir. Então vou colocar aqui que os meus módulos, vou desenhar aqui a mesma coisa, só que um pouco menor, tá? Vou desenhar aqui, por exemplo, 4 módulos ligados em série, mais 4 aqui embaixo, também em série, tá? Aqui eu posso fechar aqui. Então, fiz uma possibilidade aqui. Todos eles estão ligados em série, beleza? Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, dependendo do projeto do meu sistema, né, ele pode estar, desde que exista uma compatibilidade de valores aí entre o inversor e os módulos, eu poderia também fazer isso aqui, ó. Uma ligação. Agora eu tenho, então, os 4 pontos aqui e interligá-los em paralelo, né? Então eu poderia fazer uma interligação aqui, ó. Esse negativo aqui eu conecto no negativo aqui embaixo e esse positivo aqui eu conecto nesse aqui. Então eu fico com 4 módulos em série em paralelo com os outros conjuntos de 4 módulos em série. Então eu tenho aqui um arranjo que a gente chama de série e paralelo. Ele é série e paralelo ao mesmo tempo. Por que eu estou falando sobre esse tipo de conexão, esse tipo de arranjo? Porque cada módulo desse aqui, ele tem um comportamento, né, que pode ser caracterizado como uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Então, dependendo do ponto de operação deles, ele vai estar funcionando ou como uma fonte de tensão, O que é uma fonte de tensão? Uma fonte de tensão, ela mantém a tensão constante e pode fornecer variados valores, diferentes valores de corrente. E a fonte de corrente é o contrário, ela mantém uma corrente constante e pode fornecer, pode apresentar aqui nos seus terminais, diferentes valores de tensão. Esses elementos aqui, para serem conectados em série, né, uma fonte de corrente para ser conectada em série, ela precisa respeitar a seguinte condição: o valor da corrente tem que ser a mesma em todas elas, porque como elas estão em série, se essa aqui for 10, essa aqui for 9, o que vai acontecer? Eu vou ter um problema aqui. Eu vou ter um grande problema. Isso aqui vai limitar. Eu não posso ter 10 amperes aqui e 9 amperes aqui no mesmo ramo série, né? Então essa situação não é possível. Ela precisa ter também 10 e essa aqui também 10. Isso aqui precisa acontecer. Da mesma forma, uma fonte de tensão, ela precisa ter, para ser ligada em paralelo, ela precisa ter, todas elas terem o mesmo valor. Né? Se isso aqui for 48 volts, aqui também tem que ser 48 volts. E se eu tiver aqui 48, aqui 49 e aqui 50, né, eu tenho um problema. Elas estão em paralelas, elas pressupõem que
a tensão entre os seus polos seja exatamente a mesma. Ok? Então, vai anotando aí. Um módulo fotovoltaico, ele se comporta como fonte de tensão e fonte de corrente, dependendo do seu ponto de operação. Sendo assim, eu preciso que os meus módulos aqui, eles tenham exatamente a mesma corrente, tá? E a mesma tensão, quando eles estiverem ligados e conectados em série e em paralelo, né? Na conexão série, eu preciso que eles tenham a mesma corrente, e na conexão paralelo, eu preciso que eles tenham a mesma tensão. Perfeito? Essa é a, vamos dizer assim, a condição ideal. Essa é a necessidade ideal. Só que, quando a gente vai comprar um módulo, você tem que ter isso em mente. Eu preciso comprar todos os módulos aqui de mesma característica. O que é a mesma característica? Mesmo modelo. Você tem que escolher lá no fabricante o módulo que você escolheu. Por exemplo, um módulo da Canadian, né? Vai ter lá seu código XYZ tanto, 450 watts. Você vai comprar todos os módulos, todos os 8 aqui, tem que ser do mesmo modelo, exatamente. Porque senão você começa a ter problemas de incompatibilidade de tensão e de corrente. Ah, Flávio, mas só tinha 7 lá na promoção, né? E eu comprei um diferente. Mas o vendedor me falou que ele tinha a mesma corrente e a mesma tensão e a mesma potência. Bom, nesse caso, você até consegue ligar, mas saiba que o seu sistema ele não vai operar nas melhores condições. Ele vai começar a apresentar algumas perdas e um motivo para isso daí é que ele não tem exatamente as mesmas características. Essas perdas são o que a gente chama de perdas por mismatch, é o que justamente a gente está falando aqui. Então, no conjunto de perdas que acontece no sistema fotovoltaico, que faz com que o seu rendimento, né, a sua eficiência global seja afetada, uma dessas perdas é conhecida como mismatch. E o que provoca essa perda de mismatch? Então, eu já falei o que é, e agora vamos falar sobre por que ela acontece e o que a gente pode fazer para evitar. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para evitar é comprar todos os módulos do mesmo modelo. Ah, comprei todos os módulos do mesmo modelo, então significa que eu não vou ter mismatch, eu vou ter perda nenhuma, porque eles são todos iguais? Infelizmente não. Infelizmente não. A perda por mismatch, existem 4 fatores que provocam. Certo? Existem 4 fatores que provocam essa perda por mismatch. O primeiro fator é pequenas diferenças de fabricação. Então, gente, mesmo que o meu módulo seja 100%, escolhi todos eles do mesmo modelo, seja 100% iguais lá, aparentemente iguais, a gente comprou, tirou tudo da mesma embalagem lá, do mesmo pacote, todos eles iguaizinhos, infelizmente, a nível de semicondutor, a nível químico aqui, é impossível que todas as células elas saiam exatamente iguais, tá? Então vão existir pequenas diferenças de fabricação. Isso é uma das causas do mismatch. Então você já sabe que as suas perdas aqui, elas nunca vão ser zero. O mismatch nunca vai ser zero, ele vai ter alguma coisinha. Só que se você comprar modelos diferentes, você amplifica mais ainda esse problema. Então vamos tentar minimizar. Então um dos motivos são essas pequenas diferenças aí na fabricação dos componentes. Tá? Outro motivo, a gente pode colocar aqui, ó, estresse mecânico. O que é um estresse mecânico? O que é um estresse mecânico? É quando você, de alguma forma,
fere ou danifica as células. Então, se eu pressionar muito o vidro aqui desse módulo, não estou fazendo força aqui não, mas se eu fizer força, eu vou provocar microfissuras internamente nessa célula. E a olho nu elas não são nem visíveis. Tá? Então imagina que esse módulo aqui foi instalado por um profissional não habilitado, um profissional com pouco conhecimento técnico, e esse profissional, na hora que estava instalando, ele subiu e pisou em cima do módulo, né? Quando acontece isso, esses estresses, essas forças desiguais ali, elas vão provocar pequenas abaulações assim na superfície, e isso vai pressionar e vai danificar internamente essa célula. A olho nu você não vê nada, só que ao invés dessa célula ter uma característica, por exemplo, de 48, um módulo como um todo, ter 48 volts certinho para ligar com esse daqui, esse aqui vai ter 47,9, vai diminuir um pouquinho. Ou a nível de corrente também, ela vai produzir uma corrente um pouquinho menor. E isso pode agravar esse problema do mismatch. Tem um terceiro fator aqui que provoca o mismatch, que é o sombreamento parcial. Se eu tiver um sombreamento parcial em um dos módulos, ou em um pedaço dele, esse módulo que está sofrendo um sombreamento aqui, esse módulo aqui, ele vai ter um comportamento diferente dele. Então ele já não vai ter mais aquelas mesmas características de mesma tensão e mesma corrente. Eu começo a perder as características desejadas nesse módulo aqui. Como ele está na associação, isso vai impactar numa pequena diferença entre o funcionamento deles. Então, sombreamento parcial é um outro motivo. E por fim, o último motivo é o envelhecimento. Principalmente o envelhecimento desigual. Vou botar aqui, ó. Desigual. Então, vamos supor que, por algum motivo de sorte, todos esses módulos aqui eles eram inicialmente idênticos, iguaizinhos. Só que com o passar do tempo, lembre-se, sistemas fotovoltaicos são sistemas para muitos anos. Então, tipicamente, a gente fala em no mínimo 20 anos. Então, ao longo desses 20 anos, esse aqui envelheceu mais do que esse aqui, que envelheceu mais do que esse aqui. E assim por diante. Então a gente teve um envelhecimento desigual, provocando então pequenas diferenças nos níveis de tensão, de corrente. Ou seja, essas desigualdades em níveis de tensão e corrente, elas são caracterizadas por uma diferença de impedância em cada um desses módulos. E vocês sabem, a gente já comentou por aqui, a gente já fez aulas a respeito do sistema MPPT, né? O rastreador de máximo ponto de operação, máxima potência. Ele sempre busca fazer um casamento de impedância entre o conjunto de módulos e o inversor. Então, a fim de buscar a máxima potência disponível naquele ponto de operação, os módulos precisam ter seus parâmetros iguais, ter seus parâmetros bem compatíveis, senão o algoritmo MPPT não consegue buscar aquele ponto de máxima potência. Beleza, galera? Essa foi a aula sobre mismatching. É um efeito importante, é um efeito que a gente precisa conhecer, é um efeito que nós precisamos estar cientes, estar conscientes aí da sua presença. É inevitável, né? Todo sistema vai ter um certo nível de mismatching, mas é importante que ele esteja controlado ali dentro de 1 a 5%, né? Tipicamente 2,5% a 3%, né? Um ponto mediano aí, são valores razoáveis para a gente buscar. É claro que quanto maior for o sistema, quanto maior for a potência do sistema, então, por exemplo, em usinas fotovoltaicas, a gente tem que estar muito mais atento a isso, porque cada meio ponto percentual, cada % aí de perda representa uma quantidade muito grande de energia. Legal? Então, essa foi a aula da semana. Espero que você tenha curtido. Se isso fez sentido para você, se isso te ajudou de alguma forma, não deixe de estar inscrito aqui no canal, com as suas notificações ativadas para você acompanhar
o conteúdo que a gente produz toda semana. Toda segunda-feira, às 8 horas, eu coloco uma aula maior, uma aula grande como essa aí. E ao longo da semana eu vou colocando vídeos menores, né? Conteúdos menores, pílulas de conteúdo também, para quem não tem muito tempo. Para quem quer se aprofundar, essas aulas semanais, elas são uma espécie de... eu já tenho conteúdo aqui que já é mais rico, mais amplo do que uma pós-graduação, do que o curso que eu dou no mestrado, por exemplo. Do que os meus orientados de mestrado nessa área de energia solar, eu recomendo, né, e eles consomem esse conteúdo, eles assistem tudo isso aí, e é a formação necessária, porque nessas aulas, né, que a gente já está aí há quase 90 semanas no ar, nessas aulas a gente vem cobrindo conteúdo desde o básico até o avançado. Então é um material de responsabilidade, é um material com compromisso técnico, tá? Com rigor científico, diferente do que a gente costuma ver, infelizmente, aqui na internet. Eu costumo ver muito material, né, que não tem nenhum compromisso com a academia, né, com a universidade, com a ciência, com tudo que a gente fala aqui é embasado em estudos, em artigos científicos. Então, infelizmente, a gente vê aí muito material de gente que está, vamos dizer assim, se aproveitando do momento da energia solar para falar qualquer coisa que vem à cabeça aí. Então, tem muito gambiarreiro aí, tem muito profissional não qualificado que está simplesmente tentando buscar uma oportunidade no mercado aí e tirar uma graninha aí do setor. Infelizmente, isso aí não é produtivo, não é bom para o setor como um todo. A gente quer que o setor ele seja povoado por profissionais bem capacitados para que o cliente final tenha um sistema seguro, né? Um sistema eficiente, um sistema rentável, para que ele possa ficar satisfeito e para que a tecnologia possa prosperar. Se a gente começar a ter aí um monte de gambiarra instalada de qualquer jeito, coisas inclusive ilegais, né? Eu vejo o pessoal ensinando aqui no YouTube a projetar um sistema off-grid e ligar, né, em paralelo com a rede elétrica. Isso aí, não faça isso, pelo amor de Deus, isso aí é ilegal. Então a gente vê situações de risco, situações de sistemas sem atender os mínimos requisitos de segurança definidos em norma. Então a gente tem esse cuidado e o objetivo aqui desse canal, aqui desse projeto Cursol, né? Você pode também aproveitar e nos seguir no Instagram, @cursol_energia_solar. Lá também tem muito material e pode entrar em contato, tirar dúvida, dar uma sugestão de aula, dar uma sugestão de tema aí para os nossos cursos, e você será muito bem-vindo em qualquer uma das nossas redes, qualquer um dos nossos meios de contato, beleza? Então, por hoje é só. Esse é o conteúdo da semana. Na semana que vem a gente se vê novamente. Um abraço, até mais!